Salomão, o sábio rei de Israel, é uma figura fascinante, cuja vida é ricamente documentada na Bíblia. Se diz que o seu nome foi anunciado por Deus ao seu pai, o rei Davi. Segundo Samuel 12, versículos 24 e 25. Depois Davi consolou sua mulher Betsabé e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Jedidias. Salomão, cujo nome significa o Pacífico, foi o segundo filho do rei Davi, com uma de suas últimas esposas, Betsabé. E embora não fosse o primeiro na linha de sucessão, subiu ao trono por volta de 970 a.C., durante a enfermidade de Davi, a pedido de Betsabé e Natã, em circunstâncias certamente difíceis, pois outro dos filhos de Davi, Adonias, o mais velho, também pretendia o trono. Inclusive, nos últimos dias de vida do rei, tentou usurpar o trono apoiado por Joabe, ex-comandante de Davi, e por Abiatar, o sumo sacerdote. Seu reinado começou com uma petição extraordinária a Deus, quando em um sonho, Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse. Salomão escolheu a sabedoria para governar o povo de Israel, uma escolha que encontrou favor divino. 1 Reis 3, versículos 5 a 9. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: "Peça-me o que quiser, e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?" O pedido de Salomão não só lhe garantiu sabedoria, mas também riquezas e honra, tornando-o um dos monarcas mais poderosos da história de Israel. 1 Reis 3, versículos 10 a 14. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida." O auge de seu reinado foi marcado pela construção do primeiro templo de Jerusalém, um projeto grandioso que refletia não apenas sua devoção a Deus, mas também a promessa feita a Davi, de que sua linhagem seria estabelecida para sempre. Segundo Samuel 7, versículos 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Salomão ordenou a construção do templo, que começou no 4º ano de seu governo, no 2º mês do ano 480, depois da saída de Israel do Egito, e terminou 7 anos depois. Os mestres vinham de Tiró. O rei Irã enviou-lhe arquitetos fenícios, cedro e cipreste, em troca de trigo e óleo bruto. O templo media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Segundo a Bíblia, conteve maravilhas como a Arca da Aliança, que permanecia no Santo dos Santos, a câmara mais especial do templo, as tábuas da lei,
uma mesa feita por Moisés, e a menorá, um candelabro sagrado de 7 braços feito de puro ouro. Além do templo, Salomão também construiu o Palácio Real, muitos outros edifícios, cidades, naus, utensílios e artefatos artísticos e bélicos. Salomão governava sabiamente com justiça. Isto fica evidente no famoso caso das meretrizes, onde Salomão demonstrou discernimento ao resolver a disputa sobre a maternidade de um bebê. 1 Reis 3, versículos 16 a 28. Certo dia, 2 meretrizes compareceram diante do rei. Uma delas disse: Meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto, e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade à outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. A fama de Salomão se espalhou por todo o mundo. Muitos eram enviados por reis de toda a terra para visitar e consultar a Salomão. Em uma dessas visitas, Salomão recebe a rainha de Sabá, como descrito em 1 Reis. 1 Reis 10, versículos 1 a 3. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não soubesse responder. Denota-se que Deus dotou Salomão de grande inteligência, razão, ciência e compreensão sobre tudo. Ele compôs milhares de provérbios e cânticos, discorreu sobre flora e fauna. Acredita-se que é de sua autoria os livros bíblicos Eclesiastes, Provérbios e Cântico dos Cânticos, além do Salmo 127. No entanto, o esplendor do reinado de Salomão começou a declinar nos anos finais de sua vida. Ele, desafortunadamente, desviou-se dos caminhos do Senhor, em contradição com os mandamentos divinos. Seu casamento com mulheres estrangeiras, muitas das quais adoravam outros deuses, levou-o a construir altares para outras divindades, comprometendo a aliança estabelecida com seu Deus. 1 Reis 11, versículos 2 a 4. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi.
Além disso, Salomão impôs pesados tributos ao povo para sustentar seu luxo extravagante e os empreendimentos de construção, o que levou à insatisfação e descontentamento entre as tribos. Embora, no final de sua vida, Salomão tenha se arrependido de todos os seus pecados de vaidade e soberba, o materialismo e a ganância já haviam se espalhado pela luxuosa corte do rei e entre os membros das classes mais favorecidas de Jerusalém, enquanto o povo vivia com dificuldades. Salomão, especialmente durante a última etapa do seu reinado, concedera significativos privilégios à tribo de Judá, a qual ele próprio pertencia, o que alimentou contra ele os ressentimentos das restantes linhagens de Israel. A consequência inevitável de seus erros foi a divisão do reino após sua morte. Seu filho, Roboão, enfrentou a revolta das tribos do norte, levando à cisão do reino unificado de Israel, resultando na formação do reino de Israel ao norte e do reino de Judá ao sul. A vida de Salomão, apesar de sua grandiosidade inicial, serve como uma lição sobre a importância da fidelidade a Deus e a observância dos seus mandamentos. A sabedoria que o tornou famoso também destaca a necessidade de discernimento contínuo ao longo da jornada.